Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui novamente no meu canal Biologia Animada. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecologia, dando continuidade na aula de relações ecológicas. Hoje veremos as relações interespecíficas. O que são relações interespecíficas? Relações interespecíficas são relações entre seres vivos de espécies diferentes. Então, na aula passada vocês puderam ver as relações entre os seres vivos de mesma espécie, que são as relações intraespecíficas, e neste vídeo vocês verão as relações entre espécies diferentes, interespecíficas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixe o seu like. A sua inscrição é muito importante para mim, para você poder dar continuidade ao seu curso, né, de biologia. Você que está vendo aí em casa, não tem o que fazer, ou não está conseguindo entender a matéria, vem aqui, vem para o meu canal, se inscreve e vamos junto, porque juntos vamos mais longe. Pessoal, a primeira relação específica, interespecífica que será falada nesta aula são as relações interespecíficas de mutualismo. O que seria uma relação interespecífica de mutualismo? Alguns livros também usam como a palavra o termo simbiose. Então, simbiose e mutualismo é a mesma coisa. Bom, então o que é o mutualismo? Mutualismo é quando existem duas espécies diferentes que convivem aí e elas criam um laço tão estreito que este laço ele não pode ser desfeito, porque uma espécie vai depender da outra para a sua sobrevivência. Então, o primeiro elemento aí do mutualismo, duas relações interessantes de falar, é, por exemplo, a relação entre o cupim e um protozoário, né? Então existe aí a relação ecológica entre cupim e protozoário, a gente vai explicar mais para frente. Existe aí um mutualismo entre algas e fungos em que forma o líquen. Então também veremos no decorrer da próxima aula. No decorrer desta aula. Não percam. Vocês podem ver aqui no exemplo que a relação ecológica interespecífica de mutualismo, as espécies elas estão tão entrelaçadas entre elas que aí existe a interdependência, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho cupim e tem espécies de cupins que eles comem madeira, tá? Então, a madeira ela é muito difícil de ser digerida por qualquer tipo de estômago. Qualquer tipo de estômago de qualquer ser vivo é muito difícil de digerir a madeira. Primeiro porque a madeira ela é um material lenhoso, a madeira é um material duro, resistente, é um material que fica muito difícil de se extrair qualquer tipo de fonte energética, no caso a celulose, deste material. Entretanto, o cupim de madeira, ele consegue, né? Então, o cupim de madeira, ele tem esta habilidade e que ele pode chegar na árvore, ele começa a comer a madeira da árvore e ele consegue extrair a energia da madeira. Mas como que isso é possível, professor? É possível porque dentro dele, lá no estômago do cupim, habita um ser vivo conhecido como triconinfa. Este ser vivo, ele é um protozoário. Olha ele aqui. Então, ele é um protozoário que ele fica lá no estômago do cupim. Ó. Então, se eu amplio ele, ó, eu vou achar este protozoário lá. E ele tem muitos flagelos e ele consegue pegar a celulose que está na madeira, ele consegue pegar a madeira e extrair a celulose da madeira. Olha só que interessante, né? E com isso ele obtém energia para ele, porém quando ele faz toda essa ação na madeira, ele também libera celulose para o corpo do cupim. Então, neste caso, os dois se beneficiam. Então, o cupim se beneficia da celulose e a triconinfa também.
Se não existisse a triconinfa ali, a triconinfa ela não faria a digestão da celulose e o cupim logo não iria conseguir se alimentar madeira. Então ele, obviamente, iria se adaptar a novos alimentos, né? Mas não foi o que a evolução escolheu. A evolução escolheu fazer uma associação entre um protozoário que vive no estômago de um inseto e, com isso, as duas espécies se beneficiam mutuamente. Outro tipo de exemplo muito bacana de falar para vocês é o exemplo do líquen. Né? O que é o líquen? O líquen são aquelas manchas esbranquiçadas que ficam nas árvores. Quando eu olho para o líquen no microscópio, eu vejo esta situação. Então, aqui eu tenho uma hifa de um fungo e aqui eu tenho outra hifa de um fungo. E aqui entre as hifas estão as algas. Então, é uma associação entre alga e fungo. A alga, ela consegue fazer a fotossíntese e, com isso, liberar energia, liberar a glicose para a alga e também para o líquen. Então, também para o fungo. O fungo, por ser um ser vivo heterótrofo, ele sempre vai depender de uma fonte externa de alimento. E a água, por sua vez, a alga ela é autótrofa. Então ela produz a glicose, o fungo consome essa glicose e essa é a vantagem que a alga traz para o fungo. E qual é a vantagem que o fungo traz para a alga? Bom, o fungo ele consegue extrair mais nutrientes por conta que as suas hifas são mais longas que as algas. E as hifas também de fungos, elas possuem uma estrutura de quitina. A parede celular do fungo, ela contém quitina, a quitina é uma proteína, e essa quitina confere resistência ao fungo. Então, a alga, ela também cria essa resistência porque o fungo, ele fica abraçando a alga, né? Olha aqui no exemplo, ó. Então, neste exemplo aqui, ó, eu tenho o fungo e as hifas deles estão abraçando a alga, tá? Então é uma associação interespecífica. São duas espécies diferentes que ambas se beneficiam. Então uma relação específica, ela sempre vai ser aí demonstrada pelo símbolo mais mais. Por quê? Porque ambas as espécies se beneficiam deste processo. Bom, pessoal, outra relação ecológica muito importante para falar para vocês é a protocooperação. O que é a protocooperação? Existem dois animais ou dois seres vivos que eles vivem de forma independente na natureza. E aí, quando chega o acaso, opa, encontrei com aquele outro ser vivo. Então, vamos ser amiguinhos, né? Então, o que ele faz? As duas espécies se beneficiam desta relação. Então, um bom exemplo de protocooperação é quando eu tenho um caranguejo paguro e quando eu tenho uma anêmona. Vamos ver mais a seguir no esquema. Bom, vejam só. Então, aqui eu tenho um caranguejo do tipo ermitão e eu tenho uma anêmona. Tá? As anêmonas no mar, elas vivem sempre em algum substrato. Elas se assemelham a plantas, só que elas não são plantas, elas são animais e elas possuem tentáculos com veneno e esses venenos são urticantes, ou seja, quando encosta na vítima, a vítima ela paralisa e ela é comida, tá? No caso dos animais ou seres vivos menores. Agora, se o ser vivo é grande igual ao homem, né? Aí há queimaduras. Então a anêmona também pode queimar o ser humano. Então você pisa lá, ela solta o tentáculo dela, ela tem toxina e essa toxina ela penetra no corpo aí para
para o ser humano causar muita lesão no ser humano, tá? Quem é alérgico, inclusive, pode morrer. E quem não é alérgico vai sentir dor. O caranguejo, então, ele percebe que a anêmona ela pode ajudá-lo, tá? Ele depende desse benefício da anêmona. Por quê? Ele chega com as suas pinças e aí ele vai apalpando a anêmona, vai apalpando vagarosamente até ele convencer a anêmona a subir nele. Quando a anêmona sobe nele, a anêmona ela não fica totalmente parada, ela se mexe, mas de forma muito lenta. Então, aí o que, que acontece? Bom, neste momento, a anêmona ela fica presa aqui no dorso do caranguejo. E aí o caranguejo, ele obtém aí a proteção dos tentáculos urticantes. Aí ela fica presa no dorso do caranguejo e ela confere uma proteção para o caranguejo, porque seus tentáculos urticantes não deixam os predadores a se aproximar do caranguejo. Por quê? Porque se vier um polvo aqui comer o caranguejo, o polvo vai ser queimado pelo tentáculo urticante da anêmona. E com isso, a anêmona ela protege o caranguejo. Mas qual que é a vantagem da anêmona para o caranguejo? A vantagem da anêmona é o seguinte: quando ela está no dorso do caranguejo, o caranguejo ele é um artrópodo e se move muito mais rapidamente que a anêmona, ela pode ir para as novas regiões. E então a anêmona ela ganha aí a habilidade de ir mais longe. A anêmona ela é um ser vivo que ela pode se reproduzir de forma assexuada por uma fissão binária, tá? Ou brotamento, como dizem, né? E aí ela se reproduz. Então ela coloniza novos espaços. Outra relação ecológica de protocooperação que nós podemos encontrar na natureza é a relação entre a abelha e a flor. A flor é um ser vivo independente, assim como a abelha. Porém, quando as duas se encontram na natureza, as duas se beneficiam. Então a abelha ela vai até a flor e a flor ela dá o pólen para a abelha, o néctar. O pólen fica preso nas pernas da abelha, que a abelha vai para outra flor. E com isso ela vai fazendo o processo de polinização. Então, se eu tenho duas espécies aqui geneticamente diferentes e a abelha vai neste ramo de flor, aí ela chega e voa para este ramo de flor, aí ela leva o pólen desta flor para esta flor, então ela é vetor, então ela dá a chance da planta se reproduzir com variabilidade genética. E a vantagem é que a abelha ela pega o pólen para fazer sua colmeia, né? E também ela tem acesso ao néctar que vai produzir o mel. Então as duas se beneficiam. Então é uma protocooperação. Se essa planta morre, a abelha vai continuar existindo, porque ela é um ser vivo e ela não tem uma interdependência. Então ela pode ir para uma outra flor, ela pode ir para um outro lugar que tenha flor, e com isso a abelha continua existindo. Da mesma forma que se esta abelha morrer, ou foi lá pega por uma aranha, essas plantas vão continuar existindo. Por quê? Porque elas têm a vida independente delas. Elas vão depender de outras abelhas, de outros insetos, mas não daquela abelha em específico. Então, as duas espécies elas podem ter aí a sua vida livre e as duas se ajudam na natureza. Então, isso é a protocooperação. Mesma coisa entre o caranguejo e a anêmona. É a protocooperação porque se a anêmona morre, o caranguejo continua vivo. Se o caranguejo morrer, a anêmona vai continuar viva lá no substrato que ela tiver. Por isso que é protocooperação. Aqui nós falaremos agora sobre as relações ecológicas interespecíficas, ainda assim harmônicas, porém é uma relação ecológica mais zero.
Nas anteriores nós falamos das relações ecológicas mais, ou seja, o mutualismo e a protocooperação. Agora, por quê? Ambas as espécies se ajudam e ambas saem beneficiadas. Essa relação ela é chamada de epifitismo, né, ou, né, inquilinismo também. São através das plantas epífitas. E elas têm um tipo de relação de inquilinismo. Bom, por que o inquilinismo ele é uma relação ecológica mais zero? Porque uma espécie sai beneficiada e a outra não sai beneficiada, mas também não sai prejudicada. Então, para a outra é irrelevante. Então, é uma relação mais zero. No caso, vamos falar das plantas epífitas. Né? O que são plantas epífitas? Então, aqui nós temos um tipo de planta epífita que é a orquídea. As orquídeas, elas adoram viver aqui no. Elas adoram viver em plantas, nas árvores, na copa das árvores. Por exemplo, a orquídea aqui, ela não tem uma raiz que chega até o chão. A raiz dela é essa raiz mais esbranquiçada. Aqui nós temos a flor. Aqui nós temos o caule desta orquídea. Então, a orquídea é um tipo de planta epífita. Então, ela vai utilizar a árvore como substrato para fixar e ali florescer. Ou seja, ela não vai trazer nenhum prejuízo para a árvore, tá? Não vai parasitar, não vai fazer nada com a árvore. Por isso que é uma relação mais zero. E o que caracteriza uma planta epífita? A raiz, quando eu pego a raiz, se a raiz não encosta no chão, eu classifico ela como epífita. Agora, se a raiz da planta ela vai até o chão, ela fica pendurada na árvore, mas a raiz tem ligação com o solo, aí nós classificamos esse tipo de planta como lianas. Então, as epífitas e as lianas ambas fazem epifitismo. Tá? Epífita é o fenômeno de da planta se prender aqui na copa da árvore. Tá? Alguns cipós eles também se penduram na copa das árvores aqui, se penduram sobre as árvores. Então isso é um tipo de epifitismo. Tá? Bom, ok. Vamos para o próximo slide então. Outro tipo de relação ecológica em que é mais zero, em que uma espécie é beneficiada e a outra nem prejudicada e nem beneficiada, é o comensalismo. Comensalismo vem de sentar-se à mesa. Então, os comensais são aquelas pessoas que se sentam à mesa, por exemplo, para almoçar ou para jantar. Então, eles são comensais porque eles sentam-se à mesa. Aqui no caso, nós temos um tipo de relação chamada de comensalismo. No comensalismo, eu tenho o tubarão e eu tenho aqui a remora, ou peixe-pérola. O que acontece com esses peixes? O tubarão ele tem o dente em forma de serra e o dente dele é pontiagudo e triangular e ele forma fileiras na boca. Quando ele abocanha alguma presa, essa presa ela sempre vai deixar fragmentos no excesso, sempre deixará fragmentos na água. Tá? Então, ele não consegue, ele só abocanha uma vez e quando ele dilacera a presa, as fibras musculares e o resto de comida vão parar na água. Então vem a remora e come esses restos de alimentos, tá? Então aqui nós temos um bom exemplo de comensalismo. Então a remora ela tem este formato da cabeça que dela é côncavo e isso permite com que ela faça uma sucção no abdômen aqui do tubarão. Então ela fica grudadinha aqui nele. Quando tem a comida disponível, ela vem e se alimenta do resto dessa comida.
Por isso que é uma relação mais zero. A remora, ela sai beneficiada e o tubarão não acontece nada com ele. Então, o nome é remora. Ok? Vamos para o próximo. Agora nós vamos ver uma relação ecológica que é a mais comum e que a maioria das pessoas está acostumada a ver. Seja em documentários, seja em reportagens, seja em zoológicos, seja em desenhos, em filmes, enfim. Essas relações elas são muito abordadas. Por quê? Porque esta relação ela consiste na arte do ser vivo matar. Então, o ser vivo ele precisa matar a sua presa para poder se alimentar dela. Então, é uma relação ecológica que ela sempre será uma relação mais menos. Por quê? Um sempre sairá ganhador, que obterá o seu alimento, e o outro sempre sairá o perdedor, porque perdeu a sua vida para servir de alimento. E existem seres vivos tão especializados que se tornam assim, predadores mortais, a ponto de ele pegar a vítima e injetar veneno nela, ou de engolir a vítima por inteira, ou de dilacerar toda a pele e carcaça da vítima. Então, assim, a presa, ela sempre vai ser a presa. Ela vai, sua finalidade é correr ou tentar enfrentar. Mas, na maioria das vezes, a presa sempre acaba virando comida diante do seu predador. Então, esta relação ecológica, ela se chama predação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma abelha que se enroscou na teia. A aranha, ao perceber que ela se enroscou aqui nessa armadilha, a aranha vem, enrola ela na teia e pica, e com o veneno ela mata a abelhinha, e aí a abelha vira comida da aranha. Mas também nós temos aí relações ecológicas outras para falar de predação, né? Por exemplo, a jiboia, ela pode comer uma capivara. Então ela vai lá, quebra todos os ossos da capivara e ela engole a capivara por inteiro. Nós temos também aí o próprio homem, né? O homem ele mata o boi, o porco para comer, tá? Então sempre haverá essa questão de predação e isso é importante para a vida. E também é importante para o ecossistema, porque imagina um ecossistema onde houvesse uma superpopulação de abelhas, não existiriam aí outros insetos polinizadores, né? Então, para garantir a biodiversidade, os ecossistemas eles contam com os predadores. Então, os predadores eles mantêm aí o equilíbrio no sistema. E quanto mais especializado é o predador, menos filhos eles têm por ninhada. Por exemplo, a onça pintada, ela não vai ter centenas de ovos como centenas de filhotes como uma aranha, mas a onça pintada, ela ao longo da gestação vai dar à luz a 1 ou 2 bebês oncinhas. Então eles são mais especializados, ou seja, eles podem aí pegar vítimas maiores e eles são importantes para o equilíbrio do sistema, porque se não fossem eles, haveria uma superpopulação de um ser vivo de uma mesma espécie, o ambiente entraria em colapso, porque existiria aí o desequilíbrio ambiental. Então, os predadores eles são extremamente importantes para a saúde e manutenção dos ecossistemas. Eis aqui uma relação ecológica bem complicada. Nós estamos aqui falando de parasitismo, ou seja, é uma relação mais menos, em que consiste na relação de um parasita e de um hospedeiro, onde o hospedeiro sempre sairá prejudicado, ou seja, menos, e o parasita sempre sairá beneficiado, porque ele usará o hospedeiro como casa, como abrigo e também um lugar para se alimentar. E o hospedeiro pode ser você que está aí assistindo. E essa é uma relação ecológica muito comum. Ao longo das nossas vidas, nós sempre seremos parasitados pelos parasitas. Seja um vírus, seja um protozoário, seja uma bactéria, nós sempre seremos parasitados.
Aqui eu tenho a relação ecológica da doença de Chagas, né? Aqui consiste na relação de um tripanossoma, em que ele penetra aqui no indivíduo, e ao penetrar no indivíduo, ele se instala aqui perto do coração e vai se alimentando do indivíduo. Resultado, ele fica lá invisível por 10 anos, até o coração da vítima inchar, e aí o coração da vítima ele para de bater e, por insuficiência cardíaca, há o óbito. Então, uma relação mais-menos. Pode, assim, quando o hospedeiro morre, o parasita também morre, o que está aqui dentro pode morrer, mas ele já produziu tantos ovos, tantos outros indivíduos, que a continuidade da espécie continua acontecendo. Existem outros tipos de parasitismo, né? Por exemplo, existem os vírus aí. Agora que está falando dessa época de pandemia, o que é o vírus? É um parasita e ele vai utilizar a célula do seu corpo para produzir mais réplicas. Qual que é o problema dessa linhagem de parasitismo? O problema é que o Covid-19, ele não pode ser tratado como H1N1. O Covid-19, ele não pode ser tratado aí como H1N1, porque ele não é o H1N1, ele é o Covid. Então, ele apresenta aí uma estrutura tridimensional na sua composição morfológica diferente da H1N1. Então, as pessoas confundem, uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é um vírus em que ninguém tem aí o sistema imunológico pronto para enfrentar este vírus. Enquanto ele invade o corpo, ele causa muitas lesões. Então, por exemplo, se você tem uma inflamação no pâncreas, ele vai direto e atua nessa inflamação. Se você tem uma inflamação nos brônquios, no pulmão, ele vai causar uma inflamação direto nos pulmões. Há aí trabalhos que sugerem, né, que deixam como evidência crianças já sendo afetadas por Covid, apresentando problemas gastrointestinais. Então, assim, não é um vírus qualquer, é um vírus que realmente nós não temos defesa ainda, e até o corpo produzir a defesa, ele já coloca a pessoa a óbito. A ecológica mais menos é o amensalismo. O que é o amensalismo? O amensalismo é uma relação ecológica em que consiste do ser vivo produzir uma certa substância química que impedirá o crescimento de outro ser vivo. Por exemplo, aqui nós temos as bactérias na natureza e nós temos os fungos também. Fungos e bactérias, eles ocupam aí o mesmo nicho ecológico. E quando um ser vivo ele ocupa sempre o mesmo nicho ecológico de outro ser vivo, automaticamente eles entrarão em competição. Então eles serão aí inimigos mortais. Então um tentará aniquilar o outro. No caso, a bactéria ela conta com algumas proteções aí de resistência a antibióticos. E aí, o que acontece? O fungo ele produzirá um hormônio chamado de antibiótico. Este hormônio ele será aí, essa é uma enzima, né, conhecida como antibiótico, e ele evitará o crescimento aí das bactérias. Então, eles produzem isso no solo e depois que eles produzem um antibiótico, o ser vivo ele é eliminado. O legal do antibiótico é que ele foi descoberto por acidente, né, pelo Fleming. Ele estava estudando algumas bactérias e foi viajar. Quando ele volta da viagem, ele esqueceu de lavar as lâminas e percebe que as bactérias morrem. E alguns fungos sobre a bactéria surgem. E aí ele começa a estudar esses fungos e descobre aí a penicilina, que é um antibiótico usado aí para aniquilar as infecções do corpo de um ser vivo. Essa vacina é tão popular, mas tão popular que ela foi muito utilizada e isso acabou, né, salvando a vida de muitas pessoas. Porque naquela época era comum se morrer de infecções. Então aí nós temos a relação ecológica de amensalismo. O pinheiro também é um tipo de planta que ela solta aí uma substância química no raio da sua raiz que impede o crescimento de um outro pinheiro.
Então, ele também faz aí o amensalismo com os pinheiros. Então, onde tem aquele elemento químico, a semente não germina. Depois que sai daquele raio, a semente pode germinar. Então, ele é para que não tenha competição com o seu descendente. É uma das formas encontradas. Então, aqui nós temos o amensalismo. Outra relação ecológica mais menos que nós conhecemos na natureza é a herbivoria. Herbivoria é uma relação ecológica em que a planta ela sempre sairá prejudicada e o ser vivo sempre sairá beneficiado, ou seja, aqui nós temos no exemplo a lagarta e a planta. A lagarta vem até a planta e come a sua folha. No que ela vai comendo a sua folha, ela vai fazendo aí a herbivoria. O ser vivo ele não morre, e também é necessário que isso aconteça, por quê? Porque depois ela vira borboleta. E depois que ela vira borboleta, ela pode fazer aí a protocooperação. Então aqui nós temos a herbivoria, uma relação ecológica entre um herbívoro e o ser vivo, e ele sempre vai se alimentar daquele ser vivo até ele morrer ou até ele se transformar em um inseto alado, tá? Então aqui nós temos outra relação ecológica mais menos, conhecida como herbivoria. Outra relação ecológica bastante interessante que é bom falar para vocês é a relação ecológica de competição também. A competição ela existe tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, assim como indivíduos de uma espécie diferente. Por exemplo, eu pego aí uma onça e aí entra no mesmo território uma jaguatirica, por exemplo. Elas vão disputar território, elas podem entrar em disputa por território. Então é uma competição interespecífica. Então a competição ela existe tanto na intraespecífica, assim como na competição interespecífica. Por exemplo, existem vários vídeos na internet de competição. Por exemplo, vocês podem buscar leões versus hienas, né? Serpentes também brigam entre si com espécies diferentes pela disputa de espaço, território, água, presa. Então, tem seres vivos muito territorialistas, como o javali, por exemplo. Então, dependendo de lugar que você vai, que é a criação de javali, se você entra no território dele, você pode ser um alvo. Por quê? Porque ele é um ser extremamente territorialista. Ele é agressivo e ele vai atrás e para competir com a outra espécie. Então existe aí as competições. Existem inúmeros vídeos aí mostrando competições e sempre são cenas aí violentas. Então esta é a nossa última relação ecológica. Então existe aí a competição. É uma relação em que a espécie ela vai ganhar o território ou vai ganhar a água ou a oferta de alimento e o outro ser vivo ele vai sempre o menos preparado vai perder. Então é uma disputa mesmo. Existem vários tipos de disputa, mas, por exemplo, quando um ser vivo ocupa o mesmo nicho ecológico que a outra, eles são aí espécies, eles entram aí em brigas mortais. Por quê? Porque um vai querer garantir os recursos e o perdedor ele pode até perder a vida. Né? É o que acontece. Por isso que leões e hienas são inimigos mortais, porque ocupam o mesmo nicho ecológico. Fungos e bactérias também ocupam o mesmo nicho ecológico e eles estão sempre em constantes disputas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e deixe o seu like. Tchau!